bate-papo no canal Corpo Luz para você. Eu sou Mônica Tavares e aqui no canal os bate-papos são postados todos os domingos com pessoas convidadas maravilhosas que vão tecendo conversas desde as artes a reflexões para o nosso existir, para esse corpo que merece ser luz, viver na sua plenitude, na sua totalidade expressiva, para a gente ter uma semana iluminada. Nesse sentido, quem veio para conversar com a gente hoje é o artista e acupunturista Paulo de Tarso, conhecendo a medicina oriental. Então, se você ainda não conhece, o que a gente tem feito por aqui? Se inscreva, curta os bate-papos, compartilhe com os amigos, faça aí seu comentário e tem um sininho aí. Quando você clicar nele, você vai ficar sabendo todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Sai daí não, porque a gente está voltando daqui a pouquinho. Oi, gente, eu sou Mônica Tavares, mulher negra do cabelo hoje preso num rabo para trás e do rabo sai uma trança que está de lado, usando uma blusa de gola no tom azul com estampas em rosa, amarelo, branco e cinza. Estou com um batom no tom rosa, brincos compridos em madeira e rosa atrás de mim. Tem uma estante de livros com alguns objetos e a logo Corpo Luz. E aqui ao meu lado tem o nosso convidado dessa semana, é o Paulo de Tarso. O Paulo é bailarino, coreógrafo, diretor, produtor, fisioterapeuta, acupunturista e veio falar com a gente sobre medicina oriental. Paulinho, seja muito bem-vindo ao canal Corpo Luz, é um prazer ter você aqui de novo. Gente, ele já esteve aqui e eu vou deixar aí o link para vocês entrarem, porque foi um bate-papo muito legal. Então, Paulinho, que bom que você está aqui. Muito obrigado mais uma vez aqui. Eu fico super feliz com esse convite e obrigado a você que está parando a sua vida para participar desse momento, desse bate-papo nosso, que a gente está compartilhando vivências sem a pretensão de trazer nenhum conhecimento novo. E como a Mônica falou, eu sou o Paulo de Tarso, eu sou um homem pardo de 57 anos, beirando 58. Eu uso óculos e tenho uma barba grisalha. Tenho cabelos longos, calvo com cabelos longos, e hoje o cabelo está preso no rabo, no alto da cabeça. Estou usando uma camisa azul, com um suéter rosa jogado nos ombros, e sem combinar, estamos combinando, Mônica e eu, nos tons das roupas. Atrás de mim tem uma janela onde se vê algumas árvores e um jardim super bonito para combinar com esse encontro gostoso que a gente vai ter aqui agora. Oh, que delícia! Mas antes, gente, da gente começar a falar sobre medicina oriental, Paulinho, conta para quem ainda não te conhece, fala um pouco para a gente da sua trajetória. Quem é o Paulo de Tarso? Bom, primeiro eu sou um artista, né? E da arte que eu comecei foi a arte da dança. Então, eu sou bailarino, eu comecei em Belo Horizonte, lá no Estúdio Ana Pablo, para dancei alguns anos. Depois, eu fui dançar no Balé da Cidade de São Paulo, que é a companhia de dança oficial do Teatro Municipal de São Paulo. Passei alguns anos lá, depois eu fui para o Grupo Corpo, onde eu fiquei mais algum tempo, e passei algum tempo também como convidado do Centro Mineiro de Danças Clássicas, com a Maria Clara. Depois eu fui embora do país, passei alguns anos na Alemanha e voltei para me tornar um coreógrafo. E aqui no Brasil, na minha cidade, eu fundei a minha companhia de dança, que até hoje a gente desenvolve vários trabalhos dentro da dança-teatro. E em nenhum dado momento da dança eu quis compreender melhor o movimento, e eu então fui fazer uma graduação em fisioterapia, realmente na busca de conhecimento. Eu não tinha em mente, naquela época, vontade de clinicar como fisioterapeuta. Eu buscava conhecimento, porque eu já estava partindo para ser professor, para
de compartilhar meu conhecimento com os outros, eu queria dar uma embasada naquilo. Depois de algum tempo, eu resolvi fazer uma especialização em acupuntura e eletroacupuntura. Então, assim, em pouquíssimas linhas, essa é a minha trajetória. Porque a gente já conversou tanto, né, Mônica, sobre isso. Sim, e é impressionante, né, gente? Assim, é sempre bom falar sobre isso, porque a gente está sempre aprendendo um pouquinho mais, né? E então, Paulinho, vamos começar conhecendo, né, a medicina oriental. Olha, a gente chama de medicina oriental um grupo de terapias que vem lá do Sudeste Asiático, pega Japão, China, Coreia, Vietnã, Camboja, Tailândia, pega toda aquela região, é um conjunto de terapias que tem como a raiz, como matriz, a medicina chinesa, mas que em cada país acabou desenvolvendo uma peculiaridade. Então, a medicina oriental é para englobar tudo. Então, a medicina chinesa existiu, mas o Japão acrescentou alguma coisa, a Coreia acrescentou. Então, isso é a medicina oriental. É como a medicina chinesa se expandiu dentro das nações vizinhas ali da China. Tá? Mas então, você também falando sobre medicina chinesa, como é que a gente entende assim a diferença quando você fala de medicina oriental e medicina chinesa? Mônica, a matriz da medicina oriental, que é a medicina chinesa, ela é a seguinte: depende de um diagnóstico que nada tem a ver com o diagnóstico nosso aqui, ocidental. E aí existem as práticas terapêuticas para tratar de acordo com aquele diagnóstico. E essas práticas é que vão mudando de país para país, vão tendo diferenças. Então, quem faz a acupuntura chinesa com um chinês ou com alguém que pratica a acupuntura chinesa, vai ver uma diferença grande de quem faz acupuntura com alguém para um acupunturista japonês. É muito diferente a prática, mas a matriz, a raiz é a mesma. O diagnóstico é o mesmo, o pensamento de tratamento é o mesmo. Entendeu? Os fundamentos da medicina é o mesmo, são os mesmos, vem da medicina chinesa, mas muda a prática. Tem um exemplo, por exemplo, a acupuntura na China, vou falar isso aqui, aí todo mundo fica assim, ah, meu Deus, tá bom. As agulhas, elas são muito inseridas, aprofunda a agulha mesmo. Já a medicina japonesa não aprofunda. As agulhas chinesas são mais grossinhas. As agulhas japonesas são finíssimas, assim, tipo um fio de cabelo, difícil até de manipular. Então, vão criando diferenças assim. Então, a maioria das pessoas conhece o shiatsu, por exemplo, né? O shiatsu é o correspondente do que na China se chama tuiná. Então, são essas as diferenças. E, por exemplo, falando da acupuntura, como é que ela funciona? Bom, o legal é a gente entender assim. A medicina chinesa ela tem várias ferramentas. Várias. A acupuntura é só uma das ferramentas e ela pode ser conjuminada com outras. A gente tem todo um trabalho, a gente fala de fitoterapia chinesa, mas a fitoterapia, o termo fitoterapia, ele fica pequeno, porque lá entram outras substâncias que não vêm só de plantas, né? Tem minerais, tem algumas coisas animais também dentro dessas fórmulas chinesas. Essa é a primeira linha de combate à doença na China, por exemplo, né? Então, a medicina chinesa, primeira linha de ataque é a fitoterapia. Depois a gente tem a acupuntura, e essa acupuntura ela vem geralmente com acupuntura e moxa-bustão, que são duas técnicas que trabalham associadas. Elas vão atender, vamos imaginar, a fitoterapia coloca dentro do seu corpo aquilo que está faltando, ou ajuda a tirar aquilo que está sobrando. A agulha não coloca nada. A agulha harmoniza o que você tem ou redistribui aquilo que está estagnado. Essa é a grande diferença. Deu para entender, mais ou menos? Ao inserir a agulha, ela está mexendo, então, com essa energia, ou que está em excesso, ou que está faltando, mais ou menos por aí.
Mas não leva nada para dentro do seu corpo. A Uhum. fitoterapia leva algum ingrediente que não tem. Mas eu acho que, Mônica, antes da gente falar sobre isso, talvez seja interessante entender o que é esse diagnóstico. Porque não tem como Sim, falar da agulha sem entender para que ela serve, a que ela atende. Né? sim, Então, sim. vamos voltar na China, né? Numa China bem Isso, eu antiga. já ia te perguntar, assim, porque a gente ia saber sobre essas coisas, mas a gente precisa saber dessa história, né, antes. Então, você tinha falado também que quando chega no Brasil é uma outra história. Então vamos lá. Essa parte eu acho que eu gosto mais, porque assim, a viagem no tempo, né? A gente vai voltar no período pré-histórico. Só que a pré-história na China, assim, é muito diferente da pré-história aqui nossa, ocidental. A gente fala basicamente europeia, né? Porque naquela época, em civilização, se pensa em Egito e Europa. A gente tinha Egito, Índia, China e Pérsia, mas aí a Europa não nem existia. Então, a pré-história chinesa, a gente já tinha civilizações riquíssimas, assim, muito adiantadas, muito avançadas. E é nessa pré-história que começam as noções da medicina. O chinês, o paradigma chinês é basicamente camponês do agricultor. Então, o chinês, a medicina chinesa e a filosofia chinesa, ela é calcada nisso, no acompanhar da agricultura. A pessoa ela tem que entender muito bem o ambiente que ela está e o tempo para a colheita. Quando plantar, quando cultivar, quando colher e quando armazenar. Isso é princípio da medicina chinesa. Então, tudo nasce dessa observação da natureza, mas entendendo como agir de acordo com a natureza. Em tal estação eu faço isso, em tal estação eu faço aquilo. E aí o agricultor consegue crescer. Ele fica, ele é dependente da natureza, mas ele sabe como agir junto com a natureza. Né? Ele sabe que na tal época eu posso ter um ganho, aquilo em tal época eu posso não ter. Por outro lado, a medicina chinesa ela tem esse paradigma do agricultor, né, que observa a natureza, mas ela tem um lado mítico, que não é místico, mas é mítico. E é mítico porque aquilo que é história, que a nossa história, que os nossos historiadores não conseguem provar, não quer dizer que não existiu. Então, eles não podem falar que não existiu, apenas não é provado. Então, mas a gente coloca como mítico. Por quê? O que existe no conhecimento da China é que há mais de 10 mil anos existiu um período, entre 10 a 5 mil anos atrás, existiu um período onde apareceram na China 3 imperadores e 5 reis. Então, essa é a primeira época da China, só que não é um período histórico, é mítico, porque não existe nenhuma comprovação. Existe citação desse período, e essa citação tem 4 mil anos. Então, há 4 mil anos atrás, eles já falavam desse período mais antigo. Onde esses reis e imperadores vieram, eles viviam assim, 2 mil anos, eles viviam pra caramba. E eles eram semideuses, eles traziam para os seres humanos o conhecimento da agricultura, o conhecimento da medicina, das artes, né? E eles que foram ensinando os humanos que ainda eram muito novinhos, como criaturas. Só depois é que aí surge a primeira dinastia chinesa, e aí começa um outro período onde a gente não tem mais esses reis míticos. E um desses reis míticos, o Fuxi, ele trouxe o conhecimento mais importante, não só da medicina, mas de todo o pensamento chinês, que é o Yin e o Yang. É a base da vida para o oriental. A gente tem uma dificuldade de entender isso, porque é muito distante a gente pensar nisso. A gente aproxima a ideia de Yin e Yang de energia, mas é muito pequena. A energia ela é Yin Yang, mas o Yin Yang não é só energia. Então, eles entendem Yin e Yang como princípios. E esse imperador, o Fuxi, traz esse presente, é muito bonito isso, porque ele traz assim, ó, ele pega uma corda e com uma única corda ele risca um círculo
E no círculo ele continua desenhando um S dentro do círculo. E aí ele cria o Tao. Com uma única corda, ele criou o Yin e o Yang. Então, Yin e Yang são princípios de uma mesma coisa, de um todo. E aí nascem todas as leis, de que um depende do outro. Se um morrer, o outro morre. Um devora o outro e o outro gera um. E é uma coisa que vai rodando por todo o universo. Pausa, alguma dúvida até aqui? Se você for me perguntando, você me ajuda. Não, estou achando lindo e estou achando que é tão bacana você dizer do tal, porque a Fádua, que teve aqui também falando, né, de exercícios chineses, ela mostrou o tal e também falou do desenho, né, que um lado é da cor preta e outro é da cor branca, e todos os dois têm um ponto de cor alternada, e que isso faz essa yin yang. Então, a gente está acrescentando informações, o que é muito legal, né, Paulinho? Ah, sim, eu acho que a gente podia até colocar aqui, lembrar essa imagem aqui, ó, do Yin e do Yang. Eu vou colocar aí para vocês o link do bate-papo da Fado, e daí vocês vão poder complementar as informações. E ele é básico, Mônica, não, igual eu falei, não só medicina, mas a vida do oriental é calcada no Yin e no Yang, sempre, tudo, né? E aí, eu estou falando só a matriz mítica. Daqui a pouco a gente fala de como que a história nos traz, os historiadores nos traz essa questão do Yin e do Yang. Então, esse Fuxi trouxe esse primeiro pensamento. E aí, o Yin, perdão, então, vamos lembrar que o Yin e Yang, criados dentro do Tao, são princípios da mesma coisa. É uma corda só que fez todo o desenho. Não há separação, apenas diferenciação de luminoso e obscuro. E aí, esse imperador mítico, Fuxi, que é o grandão lá, poderoso, ele traz o conhecimento de que o Yang é representado por uma linha reta e o Yin é representado por uma linha interrompida. 2 tracinhos com buraco no meio. É uma linha interrompida. E todo o universo vai girar de acordo com a interação desse tracinho reto com esse tracinho interrompido. E nasce, então, o I Ching, que aqui a gente conhece como I Ching, que está aí atrás de você, que é um oráculo, mas não no formato dos nossos oráculos lá, tipo assim, vou receber um aumento, aí o oráculo fala, vai. Não, não é bem isso. É um oráculo diferente que a gente pode aprofundar. Eu posso aprofundar muito pouco, aliás, nem posso aprofundar, porque é um conhecimento tão grandioso que talvez uma vida seja pouca para entender o que é o I Ching, ou I Ching, né? Que é o nome de verdade. Mas, enfim, o próprio I Ching não tem uma data de surgimento assim específica. Foi editado no ano tal, porque ele foi aparecendo. As construções. O Yang interagiu com o Yin, aí nascem uma combinação de 3 linhas sempre. Depois as 3 se combinam com umas 3. Enfim, é um universo para um bate-papo à parte. Mas o que é interessante saber é que o princípio luminoso e o princípio obscuro existem em todos os aspectos da natureza. E nós pertencemos à natureza, ou seja, se está na natureza, está na gente. Assim, qualquer lei que rege o macro, rege o micro, que sou eu. Tem uma outra imagem linda na medicina chinesa, que é assim, eles têm no alto o céu, o Tian, embaixo eles têm a terra. O Tian, o céu, tem suas próprias leis, e a terra tem suas próprias leis. O Tian, o céu, ele é o criador e a terra é quem faz a gestação das ideias que o céu tem. Um depende do outro e nenhum é mais importante que o outro, né? E o homem, ele é colocado no meio. Ele tem tanto os aspectos do céu
quanto os aspectos da Terra. Ele tem dentro dele as leis que regem o céu e as leis que regem a Terra. Então, qualquer coisa que aconteça, seja no céu, seja na Terra, acontece dentro da nossa célula. Entendeu? Então, a proposta de saúde, que é o que a gente está falando aqui hoje, já que falamos de medicina ocidental, é observar as leis do universo e aplicá-las dentro da gente. Então, se eu tenho o princípio Yang, que é luminoso, eu tenho dia. O dia, o princípio Yang é movimento, é ação, é criação. Então, o dia é para a ação, para a criação, para movimento. O Yin é um princípio obscuro. Eu já não tenho mais a energia do movimento, a energia do repouso, do aquietar-se, do adentrar. É a noite. A noite é Yin. Então, à noite eu tenho que fazer essas coisas. Aí já tem um princípio para a saúde, dentro da medicina chinesa. Existe horário para as coisas. A noite não foi feita para o trabalho. O dia foi feito para o trabalho. Aí já viu que nós aqui do Ocidente estamos condenados. E eles também, porque eles estão ficando ocidentais nesse sentido, né? Então, é muito... A medicina oriental, a medicina chinesa, ela é muito por aí. Eu peço licença a você que está assistindo, que eu não consigo falar Mônica. Eu só sei falar Monquinha. É muito difícil olhar para essa minha querida amiga de séculos e talvez outras vidas e chamar de Mônica, porque nós crescemos juntos. Então, Monquinha. Então, Monquinha. Paulinho. Esses princípios, assim, respeitar os princípios da natureza dentro da nossa vida é a manutenção da nossa saúde. Quando isso não é respeitado, aí a gente abre espaço para um desequilíbrio das energias. Se eu tenho, vamos pensar uma coisa, já dando algumas dicas aí para quem está nos assistindo, a galera aí que fica preocupada com o peso, né? E a gente já teve tanta essa preocupação, né? Então, a galera que fica preocupada com o peso. Vamos lá. A nutrição, ela depende de uma energia para fazer o metabolismo, né? Para eu pegar aquilo que eu comi, para digerir, para extrair o que presta, para expelir o que não presta. Isso tudo demanda energia. Energia, nesse caso, é Yang. É Yang, que todo mundo fala. Eu falo Yang, é porque, como se fala na China, eu tenho já que acostumar, porque um dia eu vou para lá. Eu não falei há... Eu não falei há pouco... Pois é, está praticando. Praticando. Agora, eu tenho que praticar toda hora. Eu não falei há pouco que o Yang é um princípio luminoso e ele é característica do dia. O que acontece quando você come à noite, se você não tem essa energia para poder fazer o metabolismo de tudo aquilo que você ingeriu? Aquilo é acumulado, aquilo não é processado, tanto na sua porção material, quanto na sua porção energética. Porque um alimento, assim como nós, tem uma parte yin, que é matéria, e tem uma parte yang, que é energia. Então, tanto a parte energética do alimento não é aproveitada para absolutamente nada, e ainda vai ter umas complicações depois, o fato de alimentar à noite, quanto a parte matéria vai ficar acumulada e isso vai gerar o quê? Sobrepeso, obesidade futuramente. Então, uma prática é muito difícil. Assim, hoje já mudou, gente, porque a China mudou muito com relação a essas coisas, o Japão mudou muito, tanto que o nível de adoecimento deles está aumentando à medida que eles estão absorvendo costumes ocidentais, mas é muito difícil você ver um chinês obeso. A maioria deles, mas não só por esse motivo, mas também por esse motivo, são esguios, porque eles não acumulam. Por que eles não acumulam? Eles têm uma maneira de se alimentar que aproveita essa energia yang, que ela prevalece de manhã, né? O melhor horário de se alimentar é de 7 ao meio-dia, 11 horas, meio-dia, porque aquilo, tudo que você põe para dentro é absorvido. Chegando de noite, eles vão colocando ali uma sopinha, um alimento muito facinho de digerir, sabe? Por isso que você vai, para quem é fã de dorama, igual eu, atenção, dorameiros de plantão, eu amo dorama. O que é dorama?
Ah, meu Deus, minha amiga, Eu gente, eu nunca sou mais ouvi novo que você. falar. A gente tem mais ou Gente, menos a mesma vocês idade. sabem o que é dorama? Porque eu, Todo, desculpem, todo mundo não sabe. sei. Ah, São séries orientais da China e da Coreia e que dominam o mundo. É assim, o hit do mundo é assistir dorama. São séries. séries no streaming? Séries. Séries de ter Netflix. Mas, assim, tem inclusive uma plataforma chama Viki, que é uma plataforma coreana que, assim, está bombando quase quanto Netflix no Olha, mundo. gente, eu não sabia. E eu já assisti várias séries coreanas na Netflix, não sabia que eu estava assistindo a um dorama. Dorama. E eles são, assim, sériezinhas bobinhas a início, eles têm uma dramaturgia muito diferente da nossa, e é por isso que eu assisto, que eu estou um pouco cansado dessa dramaturgia americana, Aham, entendeu? E eles super. trazem outras relações, inclusive tudo isso que eu estou falando, se você prestar bastante atenção, no dorama está presente. Seja doramas de época, como doramas atuais. Está tudo lá, assim. Tem todas as relações. E você sempre vai ver que tem uma personagem com uma roupa mais para o preto e a outra com a roupa mais para o branco, e essas personagens são complementares. Entendeu? Porque o Yin e o Yang, eles se autogeram e se autodestroem, eles são complementares. Então, o dorama é isso aí. Então, lá no dorama, eles estão sempre comendo uma sopinha, né? Mais à tarde. Então, a gente não, a gente vai pegar um X tudo, né? Com muito bacon, com aquele pão. É maravilhoso, Olha, gente. Mano. eu vou te contar uma coisa e para vocês também, que ontem eu estava lembrando com a minha irmã sobre essa coisa de comer à noite, né? Tem gente que não consegue comer determinadas coisas e outras. Aí eu lembrei com elas do nosso avô materno, o vô Zeca. Eu não posso falar materno, porque meu avô paterno e materno são Zecas, Pereiras, os dois. E aí, o vô Zeca materno, ele adorava comer melancia à noite. Aí um dia eu falei, vô, o senhor está comendo melancia a essa hora? O meu estômago não sabe se é dia ou noite. E ele Que era ótimo. farmacêutico. O Ó, Vozeca faleceu com 95 anos, barrigudinho, guducho. que delícia. Mas é isso, né? Quer dizer, a gente está É. falando do corpo, né? Mas, em compensação, era uma outra época, eles foram criados num outro ritmo, numa outra época, né? Vovô faleceu com 95, a vovó também com 93 e tudo. Comiam torresmo todo dia, assim, mas era um outro esquema de vida, né? Viveram a É. vida toda no interior, em casa, assim, não tinha estresse, Aham. não tinha essa vida que hoje tem, né? Mas eu lembrei disso, mas enfim, isso é só uma história à parte para colorir. Não, mas é uma história muito interessante, é muito interessante você trazer essa história, porque tem um complemento dessa questão da alimentação e que pode ir muito de encontro às práticas dos seus avós, materno e paterno, e que foram longevos e com essa qualidade de alimentação. Para eles, assim, existem algumas divergências, sabe, Monquinha? Dentro da Uhum. China, dentro do Japão, existem várias escolas que têm o mesmo fundamento, mas tem alguns pensamentos que divergem. Mas, de uma maneira geral, é importante o que você come, é importante o horário que você come, e é muitíssimo importante o como você come, entendeu? Uhum. Agora, eu vou explicar, assim, eu não posso ser muito técnico, porque se Sim. eu levei aí 3 anos para assimilar esse conhecimento, não posso ter a pretensão de transmiti-lo em 40, né, 30 Sim. minutos. Mas eu vou dar uma ideia, só vocês me acompanhem, só para pensar assim. Dentro da medicina oriental, temos o baço, o nosso baço, ele tem outras funções além da questão da insulina. Bastante outro. Ele é um órgão extremamente importante. Inclusive, dentro da COVID, ele é um dos mais importantes no tratamento da COVID e na preparação da COVID. Esse órgão, uma das funções do baço é ligada à nutrição. O baço é o grande órgão que nutre todo mundo.
a nossa energia de nutrição que circula pelo nosso corpo é fornecida pelo baço a partir dos alimentos e dos líquidos que a gente ingere. Aí eu não vou explicar como não, porque aí a pessoa tem que fazer Sim, um curso de medicina chinesa, mas é o baço. tá. Outra função do baço são as questões da intelectualidade. Aquela questão da preocupação é a emoção que adoece o baço. O pensamento é responsabilidade do baço. A concentração é responsabilidade do baço. Então, todos os aspectos intelectuais, mental, no aspecto intelectual é responsabilidade do baço. O baço, quando se alimenta, ele vai ter que escolher o que ele vai prestar atenção, no que ele vai gastar energia. Ou ele vai tirar os nutrientes materiais e energéticos dos alimentos para fornecer para o corpo, ou ele vai resolver um problema que você está pensando a respeito. Ou ele vai prestar atenção numa conversa que você está tendo na hora que está alimentando. Então, é uma série de coisas no entorno que vão prejudicar a função do baço. Se você prejudicar o baço com preocupação e com falta de atenção na comida, no comer, né? Com conversas Ai, meu Deus. comendo com pressa, porque você tem ali uma reunião logo em seguida. Isso é muito mais 1000 vezes pior do que comer uma bacia de torresmo. Entendeu? Então, é bem provável que talvez os nossos avós tenham pela idade, alguma coisa em comum, uma alimentação mais tranquila, ali em família, né? Que é um ato de nutrição, não só do físico, mas tem uma nutrição do afetivo, tem outras coisas envolvidas. Mas reflete bem, talvez você não, eu te conheço um pouco, acho que você zela pelo momento de nutrição, eu zelo. Mas a maioria das pessoas, a gente vai num shopping, numa praça de alimentação, estão ali fazendo a sua refeição, que é o momento que tem que extrair energia do alimento, não é só os carboidratos, as vitaminas, as proteínas, mas a energia. O cara está no telefone, a moça está ali numa discussão de uma reunião, sabe? Não sobrou energia do baço para fazer a sua função. E aí a gente tem acúmulo. Uma das coisas é acúmulo ou o inverso do acúmulo. Tanto a obesidade quanto a magreza excessiva são frutos da mesma matriz. Uma questão ligada ao baço, que pode ser essa da alimentação feita em horário errado, pode ser essa da alimentação feita de uma maneira distraída, né? O japonês ele é ainda muito mais sério nessa coisa da alimentação. Quando ele está comendo, ele fica concentrado no centro do corpo, ali abaixo do umbigo, nos 2 dedos, entre o umbigo e a genital, ele fica observando aquela região, porque ali é o centro energético principal do corpo. Tem um ponto ali de energia que manda energia para todo o metabolismo do corpo humano. É o segundo Então, chakra, né? Aí o que acontece? Eu acredito nos chakras e tudo mais, mas não existe na medicina oriental o chakra. Sim. Ele É porque isso é de outra, é outro lugar, né? É outro conhecimento. Mas já avançando talvez um pouquinho, porque como a história está rendendo, talvez nem chegamos lá, não podemos dizer que não existe. Acontece que o que nós sabemos hoje da medicina chinesa não há referência a chakras, tá? Por 2 motivos. Assim, a medicina chinesa, em vários momentos, ela sofre intervenções, em vários momentos da história. Então, vamos voltar um pouquinho na história, só para entender essa questão da relação até onde vai a medicina chinesa, a medicina oriental, e aonde vai a medicina indiana. Porque é preciso entender que as duas elas têm bases, talvez tenham uma mesma base histórica e a gente não sabe. Porque, assim como existe o prana na medicina indiana, nós temos o Qi na medicina oriental, que é a mesma substância, não é energia, é uma substância. E esse Qi, ou prana, ele ora tem um aspecto yang, ora ele tem um aspecto yin. Não existe essa diferenciação na Índia, não com esses nomes. Mas aí, por ter uma mesma matriz, a gente fica se perguntando, o que foi que sumiu da medicina chinesa? Por quê? A medicina chinesa ela fica um pouco à mercê de cada dinastia chinesa.
E a história chinesa, os períodos históricos da China, são distribuídos em dinastias, até chegar à Revolução. Vou falar um pouquinho das dinastias, mas só adiantando que quando chega a Revolução, todo aspecto que pudesse levar a uma transcendência, a um pensamento transcendental dentro da medicina chinesa é retirado. Ela tem que se tornar, para atender a demanda do novo governo instalado, de Mao, toda essa questão transcendental é cortada, assim como a religiosidade na China, ela foi cortada no início, houve todo aquele desmanchamento do Tibete, né? Assim, é uma atitude política deles. Mas também, por outro lado, foi a Revolução Chinesa que coloca a medicina chinesa como medicina oficial. Está no hospital. Você pode ir para um hospital ser tratado tanto pela medicina ocidental quanto a medicina chinesa. Então, tudo tem seus dois lados. Mas antes disso, depois que a medicina chinesa se estabelece como uma maneira muito eficaz de terapêutica preventiva e curativa, né, e terapêutica, ela começa a se misturar em épocas com aspectos muito de superstições da época na China. E aí as pessoas, nós humanos, adoramos rituais, né? A gente adora o trenzinho. Então, traga sua saúde de volta em 3 dias. Provavelmente tinha um chinês com a plaquinha lá na dinastia Ming, 1400, né? Então, aí começou a ter uma interferência muito grande desse aproveitamento mercantil, tirando um pouco de proveito dessa nossa vontade de resolver as coisas magicamente, né? Então, aí se perde. Eles foram tirando. A gente não sabe, por exemplo, tem uns pontos na acupuntura que são chamados de pontos fantasmas. Existem relatos que a gente consegue muito raro acesso a isso, de que talvez esses pontos fantasmas, talvez, estivesse relacionado ao tratamento de desobsessão. Hoje, são usados para tratamento de doenças psiquiátricas, são transtornos mentais. Entendeu? Dentro da nova medicina chinesa, que é antiga pra caramba. Então, ela está sempre muito junta ali com o que se pensa na época, né? Quando ela aparece, efetivamente, isso na era dos estados combatentes. Então, vamos voltar lá. A gente teve esse período mítico, lembra que eu te contei? Uhum. Quando começa a aparecer mesmo escrituras, coisas que trazem relatos de que existia, ainda não era a China, eram vários estados, é a segunda dinastia. A primeira dinastia ela é conhecida por relatos que aconteceram na segunda dinastia. A primeira dinastia não tem relato, não tem registro, eles não criaram registros. A segunda já conta, mas aí já não tem essa fala dos chakras, já não tem essa fala dessa questão mais esotérica. Trata de uma questão muito mais corpo. Por quê, Monquinha? O chinês ele tem esse aspecto agricultor, mas o chinês é da guerra. O chinês está em guerra desde que se entende por gente. Muito antes da China, aliás, a China só existe como China por causa de uma guerra sanguinolenta que matou milhões para que pudesse existir um país, sabe? Então, ele tinha que preocupar muito mais em restabelecer a saúde daquele soldado ferido para ele voltar para o campo de batalha do que uma transcendência espiritual, né? Já o indiano, ele tem toda uma questão de buscar uma evolução espiritual, não é isso? A gente tem todo um processo que alarga outro horizonte, é outra realidade. Não diminui em nada, nenhuma nem outra. As duas medicinas atendem maravilhosamente bem, entendeu? Até hoje. E aí vale uma parte da definição do que é um paradigma. E eu descobri isso agora, preparando o meu trabalho de conclusão de curso. Eu fiquei encantado que o paradigma é aquilo que você encontra pela pesquisa científica e que atende à resolução de um problema que você tem. Nós temos um problema de ordem de saúde. Então, eu pesquiso, acho algo e aquilo se torna um paradigma. Então, fazer escaldapé à noite evita que eu vou resfriar. Isso é um paradigma, tá? Aquele calorzinho no pé à noite. Enquanto isso estiver valendo, enquanto isso estiver evitando que eu gripe, aquilo é um paradigma válido.
Ele só vai cair se aquilo não evitar mais. Então, os paradigmas, tanto da medicina indiana quanto da medicina chinesa, eles estão vivos até hoje e são milenares. Eu não sei da Índia, porque não é o meu objeto de estudo, mas da China eu estou trazendo relatos de 10 mil anos. E até hoje esses paradigmas estão vivos, sustentados. Lembrando que eu falo 10 mil anos, mas historicamente é entre 3 e 4 mil anos, tá? De dados, de achados históricos. Mas o paradigma está lá, né? 5 mil antes de Cristo. Paradigma, ele funciona hoje. Nunca foi quebrado o paradigma para um outro. Não. E tem mais uma coisa, mas tem a ver com o chinês. Por quê, Monquinha? No mandarim, igual eu te falei, eu estou tendo que começar a estudar mandarim, vai levar anos para que eu consiga falar. Não existe tempo verbal. Não existe passado ou futuro no mandarim. Se eu quero dizer que eu comi ontem, almocei ontem, eu como ontem. Então, o tempo verbal é perpétuo. Não tem nem passado nem presente. Eu tenho que localizar aquela ação que continua. Então, na história do chinês, nada tem fim. Ela está sempre continuando. O chinês traz a sua ancestralidade com ele, assim, para sempre. E todo esse conhecimento, né? É por isso que é uma nação tão forte. Volto a repetir, atualmente com o processo das entradas da ocidentalização na China, isso tem mudado bastante lá. É como se as nossas mazelas estão devorando a China por dentro, né? É mais ou menos assim. Mas eles têm muito... Eles têm uma escola chinesa de pensamento que trata a questão filial, de família, relação pai com o filho, mãe e filho. Isso é de 500 antes de Cristo. Vou colocar uma data assim. É 500 antes de Cristo. Que é presente até hoje. O filho tem que ter devoção filial. Eles seguem isso com um vigor até hoje. É uma coisa que nasceu lá atrás por uma escola de pensamento. Por um outro lado, a gente tem o homem chinês saindo da pré-história e entrando na antiguidade, experimentando todas as ervas ao seu redor e sabendo que aquela erva envenenava e que aquela erva tirava uma dor, que aquela erva aquecia, que aquela erva esfriava, que se eu fizer uma decocção daquela erva no inverno, eu sinto menos frio, eu vou gripar menos. E aí, ao longo de milênios, de séculos, aliás, eles vão construindo um conhecimento a respeito da erva. E a erva que esquenta, ela vai ser chamada de uma erva de característica yang. E a erva que esfria vai ser uma erva chamada de característica yin. Porque eu tenho doenças, então, que são típicas do frio. Então, são as doenças de característica yin. E eu tenho as doenças que são tipo do calor, como uma insolação. Aqui tem pouco, mas eles têm muito lá, doenças de verão. Então, essas doenças são yang. As do frio são os resfriados. E eles começam a pensar, a doença do frio eu trato com calor. Então, quando chega no inverno, no verão e outono deles, eles vão entupindo eles de coisas quentes para armazenar calor. Aí no inverno, aquele calor armazenado mantém o corpo aquecido. Então ele vai pensando assim, e assim vai se formando a medicina do Yin e do Yang. Então, a gente, lá 500 antes de Cristo é quando surgem algumas das escolas, né? Escolas de pensamento. Aí eu tinha falado que existe um conhecimento mítico que fala de onde vem o Yin e o Yang, mas existe uma coisa concreta, histórica, registrada, e aí já não é mais 10 mil anos, aí é 2.500 anos. 2.500 anos. 500 anos antes de Cristo, então 2.500 anos atrás. Chama Era dos Estados Combatentes, aí a gente não tem China ainda, são vários estados e vários pensadores. Muita gente, que são chamados de os talentos na época, né? Esses talentos que ficam pensando a vida. Entre eles, a gente tem o Confúcio, de onde se origina o confucionismo. A gente tem o Lao Tzu, de onde vem o taoísmo. E eu não vou saber o nome, mas a gente tem outros, como os legalistas
E esses que eu citei há pouco, que trazem a questão filial. Uma linha de pensamento onde o filho deve sua vida aos pais. E ele vai levar isso para sempre. O filho tem que cuidar e respeitar e amar o pai e abaixar e ajoelhar para o pai o resto da vida. Uma coisa que existe até hoje. Mas aí uma dessas escolas começa a olhar a natureza de uma maneira mais científica, vamos dizer assim, de anotar, observar, e eles vão fazendo registros, e eles criam, então, a escola do Yin e Yang, é a escola naturalista. Essa escola do Yin e Yang vai resolver o mundo inteiro, torna-se um paradigma, como eu falei há pouco, vai resolver todas as questões do mundo, baseados nas leis que regem o Yin e do Yang, que não dá para falar aqui, Monquinha, são leis complexas demais, mas rapidamente entender que o Yin e o Yang, eles se autogeram. Quando você falou lá que eu tenho a parte preta com a bolinha branca, porque dentro do princípio Yang, eu tenho a semente do Yin. Dentro do princípio Yin, eu tenho a semente do Yang. Essa semente expande e vira Yang, a semente retrai. E aí eles vão se autogerando, vão se autodestruindo, vão se autossustentando, e isso tem que ser assim, né? E eles vão resolver, então, essa escola naturalista resolve tudo, e eles criam mais um outro paradigma, que são os 5 movimentos. Aí chegam as questões por tradução e talvez por influência europeia. No Brasil, acaba se chamando os 5 elementos. Porque a gente tem os elementos, a questão dos elementos terra, água, fogo, que vem da escola europeia. E como na China tem a água, o fogo, que corresponde a mais ou menos só os dois, né? Só a água e o fogo, acabou traduzindo com elementos, o que reduz o entendimento do que são os 5 movimentos. Esses 5 movimentos são a água, que gera a madeira, que gera o fogo, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água. Está muito mais ligado à imagem do que aquilo simboliza, e está ligado ao Xing, com certeza, que eu falei lá atrás, aquele livro que está atrás de você, mas está muito mais ligado à maneira que você entende o fogo. Quando você pensa em fogo, não é algo quente e que acende. Então, é esse movimento do fogo. A água, geralmente, não é algo frio e que a tendência é cair, é um movimento da água. A água é Yin e o fogo é Yang. Então, o Yang acende e o Yin desce. E aí, quando você tem uma coisa descendo, como uma diarreia, por exemplo, que é como se fosse uma precipitação, tudo que cai, até mesmo uma hemorroide, tudo que desaba, tudo que vai para baixo, é porque está precisando subir, ou seja, está com fraqueza do elemento Yang. É mais ou menos assim que pensa a medicina chinesa, observando a natureza. Como é que isso vem para o Brasil? Sim, tem uma, é assim, como vem, eu não tenho, igual eu falei, eu sou iniciante na questão da medicina chinesa, realmente iniciante, muito iniciante, assim, né? Nem principiante eu ainda sou. Então, eu não posso falar como vem, eu posso falar de algumas coisas que chegam ao Brasil e como chegam. Essa medicina da China, ela vai passa pela Coreia, ganha outros contornos, mas mantém a essência. Ela chega no Japão, ganha outros contornos, mas mantém a essência. Aliás, é acrescida, né? O Japão e a Coreia tiveram grandes contribuições em acrescentar coisas. Tem uma coisa muito interessante a respeito do Japão, por exemplo, que durante o período apenas as pessoas cegas eram acupunturistas. Então, eles desenvolveram uma habilidade muito grande na ponta dos dedos para localizar o ponto onde deveria inserir a agulha, né? Porque são pontos concretos, não é uma coisa tão, como eu vou falar daqui a pouco, tão mística, né? São coisas bem concretas. Mas ela vai saindo e vai ganhando, acrescentando coisas. Quando ela chega na Europa, o que acontece é que a gente tem uma dificuldade em traduzir o mandarim. A China tem vários idiomas, mas elegeram o mandarim como o idioma principal, então é o idioma oficial da China, e tudo sai em mandarim. O Yin e Yang vem do mandarim. E, às vezes, o mandarim ele não tem a lógica das línguas ocidentais. Ele não está preso a isso. O mandarim trabalha com imagens. Então, às vezes, quando eu falo que alguma coisa
pode ser mente, me referindo a uma coisa intelectual, mas eu posso falar mente, me referindo a um aspecto da psique. Mente, me referindo a um aspecto espiritual, no sentido de que não é da matéria, do concreto. Não é que de coisas transcendentais, entendeu? Ele não é material, não é isso aqui. É algo que não está nesse plano. Mas quando chega na Europa, eles começam a buscar muito mais a relação dessas emoções, dessas questões da psique com a medicina chinesa, e vai intensificando muito na Europa o tratamento das emoções, né? Na China, a emoção é um fator, é entendido como um fator patogênico, sim. A emoção gera doença? Sim. Mas na Europa isso ganha uma outra dimensão, entendeu? Tem trabalhos belíssimos desenvolvidos lá, onde o foco é realmente na questão da emoção, como o principal de tudo. E aí isso também vem para o Brasil, e o Brasil passou a trabalhar muito essa questão da emoção. A gente recebeu muito da medicina chinesa via Europa, e não via China. E aí aconteceram mais coisas ainda relacionadas à tradução, principalmente nessa palavra chamada Shan. O Shan, ele pode significar rim, começa por aí. E pode significar sua personalidade, sua psique. Olha a dificuldade de traduzir isso. E aqui, nós brasileiros, a gente adora um floreio, né? A gente, é nosso, gente. É lindo isso, né? Nós somos uma terra das religiões africanas maravilhosas, sabe? Então, a gente tem todo esse contorno. A gente meio que abraçou esse conhecimento com as nossas características. Então, isso é interessante por um lado, mas por outro é meio perigoso, porque o entendimento do Shan não é uma questão tão transcendental quanto se pensa em algumas escolas aqui no Brasil, alguns acupunturistas. O Shan é realmente assim, vamos tratar seu rim? Sabe? Pode ser isso. Fala assim, então o cara está com ansiedade. É um problema do Shan, da mente. Por quê? Porque está faltando uma alimentação adequada, porque ele está precisando praticar uma meditação para acalmar os níveis dele, que está perturbando o coração dele. É uma coisa prática. Não tem uma coisa que aí mistura da energia do chakra, que a gente falou lá atrás, que aí eu preciso de uma agulha para acessar a minha ancestralidade, essas coisas. Isso não existe. A medicina chinesa é assim. Outro dia eu brinquei com uma moça que mora na China, ela postou um consultório de medicina lá, né? Eu dei um hospital, estava dentro de um hospital, numa sala de acupuntura. Eu brinquei com ela, uai, cadê a luzinha azul, a musiquinha New Age, o retratinho de Buda e o incenso? E ela morreu de rir, porque a sala era igual a sala dos nossos médicos aqui do SUS. Assim, é bem isso. E não tem envolto tudo isso. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa complicação. Isso dificulta, às vezes, o tratamento, porque até o próprio paciente chega querendo mais uma vivência transcendental do que um tratamento prático. Eu estou com enxaqueca, vou ter que pôr agulha, e aquilo que você me perguntou na nossa pré-produção, eu tenho que pôr agulha, aquela dor tem que sumir, e é ali na hora. A medicina chinesa, a medicina oriental, é prática. Você chega para mim, Paulinho, eu estou com uma enxaqueca danada. Ela é uma enxaqueca que eu tenho sempre. Eu tenho duas obrigações com você. É te mandar para casa com pelo menos 80% da enxaqueca resolvida, pelo menos. O ideal é 100%. Eu tenho que interromper aquela enxaqueca. Mas eu tenho que tratar aquela causa, porque você me falou que é de recorrência. Essa aí eu vou demorar um pouco mais. A causa vai demorar um pouco mais. Ai, Paulinho, eu tenho uma lombalgia que já tem 10 anos, eu estou com dor na coluna que desce pela nádega, pela coxa, isso é atalgia, né? Eu tenho que combater essa dor, e é na hora. Não tem aquela coisa, olha, eu vou usar agulha, mas vai depender muito de você, de como você vai conduzir sua energia, não sei o quê. Não, a agulha tem que resolver seu problema. Então, não é uma medicina preventiva, é uma medicina que vai trabalhar em cima do que o paciente está trazendo naquele momento. Mesmo que aquela
o que ele está sentindo naquele momento, já tenha uma raiz a longo tempo, né? Assim, é um pouco Achei assim. ótimo, achei ótimos termos que você usou. Raiz, aquele momento. É assim, a medicina oriental, ela tem, na verdade, assim, ela tem que ter 3 etapas. A preventiva eu vou deixar para lá. Daqui a pouco eu Uhum. volto nela, tá bom? Porque tem uma outra questão envolvida. Mas ela vai tratar, ela tem que tratar aquilo que você está sentindo naquele momento, ela tem que tratar a raiz. Porque são as palavras que a gente usa dentro dos fundamentos da medicina chinesa. Tratar a raiz e tratar a manifestação. Então, se você chega para mim, eu vou contar até a minha experiência pessoal, como eu conheci a medicina chinesa. Eu tive uma lesão, eu dançava no balé da cidade de São Paulo, eu tive uma lesão no tornozelo, que a ortopedia me dava 40 dias com um trabalho de fisioterapia, e isso ia me tirar do palco, porque eu tinha uma temporada programada, o teatro tinha uma temporada, meus colegas do balé da cidade me indicaram uma chinesa, lá na Praça da Liberdade, acupuntura, eu fui. Ela tratou a manifestação, ela tirou com a agulha, no primeiro dia já não tinha mais dor. Entendeu? Eu podia ensaiar no dia seguinte? Não, ainda não. Eu ensaiei 3 dias depois. 40 para 3 é uma distância bem considerável, né? Então, assim, a medicina oriental é efetiva. A gente tem que tirar da cabeça essa coisa que é a longo prazo. No tratamento de manifestação, quando um paciente que chega para mim, isso no meu estudo ambulatorial de estágio, né? Se chega para mim e eu não resolvo a dor, não é por conta da medicina, é por conta da minha incapacidade de resolver. Porque o meu professor resolve. Eu tive uma experiência no estágio que eu fiz pela Abaco, que é a escola, minha escola, no Rio de Janeiro, com uma senhora que chegou com uma dor no ombro, uma lesão que ela teve na hidroginástica. Ela tinha 70 anos. E estava Uhum. doendo demais, ela não conseguia levantar o braço, ela estava em sofrimento, essa senhora. E conversando com ela, ela também estava com os fogachos da menopausa naquela idade ainda, entendeu? Ela ainda sofria com os Ah, fogachos da menopausa. E a minha instrutora, a minha professora lá, excelente acupunturista, ela falou, tá, então vamos tratar o seu ombro. Mônica, ela fez assim, ela colocou 6 agulhas na paciente, falou, mexe o ombro. Deu uma ordem. A senhorinha, com muito medo, foi levantando. Ela abriu um olho desse, ela não tinha mais dor e o ombro funcionava. É uau, assim, então, agulhas milagrosas. é assim que funciona. Em Belo Horizonte tem grandes acupunturistas que fazem isso, entendeu? E Montes Claros tem acupunturista na minha cidade, tem acupunturistas que fazem isso. É uma terapêutica eficaz. Eu estou brincando, mas eu estou em tratamento com acupuntura. Não, mas E é muito peraí, legal, muito bom. não terminou a história da minha senhorinha. Uma semana depois, ela volta, porque lá o atendimento no ambulatório é uma vez por semana. Ela volta, eu pergunto para ela e falo, e aí, como é que está o ombro? Está ótimo, os dois, eu quero manter. Aí a minha professora fala, e os fogachos? Ela, sumiram, menina. Falou assim mesmo, sumiram, nunca mais eu tive os calorão. Desapareceram, cortei o medicamento calorão. Resolveu. Então, eu tenho que tratar a manifestação, sim, mas eu tenho causas por trás daquela manifestação. E aí é a grande diferença entre a nossa medicina ocidental, que a gente chama de medicina nosológica. Ela só trata até um determinado ponto. Depois ela não consegue chegar. Porque entra na parte energética, que é regida pelo Yin e Yang lá. Uhum. Então, eu resolvo a casa energética. Eu tinha uma lombalgia de anos que eu não tenho mais, sumiu sem eu ver. A dor, e nunca mais precisei me preocupar, porque ela nunca mais voltou, com agulha. Agora, falando de prevenção, que você citou há pouco, o que acontece, a medicina oriental, ela é bem mais efetiva como prevenção, porque ela está sempre te equilibrando no yin e no yang. Então, o que a Uhum. gente pensa? Nós temos 3 etapas de uma doença. A primeira etapa é um desequilíbrio energético que você não percebe, mas você tem leves sinais. Nossa, eu tive um mal-estarzinho depois do almoço, mas passou, um soninho, um sono de leve depois do almoço. É normal, né, gente? Nós, latinos, adoramos a sexta, né?
Isso foi um desequilíbrio energético, eu vou juntar as conversas todas, olha. Eu tive um desequilíbrio energético que eu não percebi. Esse desequilíbrio energético agrava, e eu entro para a segunda parte, que é funcional. Engraçado, eu não estou conseguindo mais fazer uma boa digestão, já está atrapalhando uma função, mas eu não sei o que acontece, porque já mudou. Aquele desequilíbrio energético agrava mais ainda, eu entro numa outra parte que fala, olha, não consigo comer nada, sabe assim, é só colocar na boca enjoo, eu vou e a pessoa começa a perder peso, aí ele vai para o médico e realmente lascou já uma parte material do corpo físico, aquele desequilíbrio energético. Então, a medicina oriental, ela trata essa terceira fase junto com os médicos ocidentais. É muito importante o trabalho da medicina ocidental. Isso não pode deixar de ter de vista nunca. Ela trata a parte da função e ela lá atrás vai evitar que você tenha esse equilíbrio. Aí é preventivo. É a prática do dia a dia onde eu não vou alimentar muito após as 8 horas da noite, onde eu não vou ter um ambiente de alimentação estressante, preocupante, porque aquele desconforto, isso tudo foi gerado por aquelas questões que nós falamos no início da conversa. Aquele desequilíbrio energético no hábito alimentar acaba gerando essa condição toda. Então, a prevenção, ela é bacana. Consulte o seu acupunturista diariamente. É uma conscientização, né? No final das contas, que você vai se conhecendo, conhecendo o tratamento, conhecendo seu corpo, conhecendo o que está acontecendo com você, ou seja, não para nunca, né? Sua vida, suas dores e aquilo como que vai reverberando no corpo, né? Eu imagino que é a beleza do negócio. E Você falou uma coisa aí maravilhosa. É porque ela assim, o tratamento para a Mônica é o tratamento para a Mônica, o tratamento para o Paulo é o tratamento para o Paulo, mesmo que a base seja a mesma, porque são pessoas diferentes. E te sim, leva a se conhecer. E traz para você começar a falar assim, olha, eu preciso zelar por isso na minha vida. E chama você na responsabilidade de cuidar da sua vida. Entendeu? Eu acho isso magnífico. então, Paulinho, para entrar em contato com você, seja com relação a atendimentos futuros, aí no seu momento de vida, como para entrar em contato para saber do seu trabalho artístico, é via Instagram? Eu acho que o Instagram assim, é a maneira mais tranquila da gente comunicar com as pessoas. Não sou muito celular, essas coisas, nem e-mail. Instagram está ali todas as informações que eu puder compartilhar, seja na arte da dança, na arte da direção ou na arte da cura, eu coloco tudo no meu Instagram. Então, gente, vai estar aí na descrição o Instagram do Paulinho. Então, no final, eu pergunto, como que você deseja finalizar nosso bate-papo? Olha, eu gostaria de finalizar assim, de uma maneira muito espontânea, eu gosto disso. A questão da saúde é a gente que é dono da nossa saúde, sabe? A construção da nossa saúde passa pela construção do nosso ser. As doenças, elas vêm sinalizar que alguma coisa na nossa construção precisa ser revista. A gente tem a medicina ocidental, a medicina oriental, para nos dar um apoio quando a gente não deu conta, mas o ideal mesmo, é que a gente fique muito dentro da gente, se observe, se acompanha, para observar esses processos e evitar um processo de adoecimento. Porque a saúde ela é dinâmica. Hoje eu tenho que fazer isso para manter saudável, amanhã vai ser outra coisa. Eu preciso me observar cada dia como que eu estou. Porque eu não tenho sempre um verão, eu não tenho sempre uma primavera. Não, eu tenho primavera, verão, outono, inverno. Eu sou diferente em cada uma delas. É um convite para se autoconhecer. A gente vai nos observando, né? Prestando atenção na nossa coreografia diária, porque a gente a gente cria, né? Eu tenho essa metáfora, assim, que a gente tem uma coreografia. Eu acordo, eu viro desse lado na cama, eu me levanto, eu espreguiço,
eu vou para o banheiro, eu escovo meu dente, lavo meu rosto, isso é diário, né? Isso é uma dança, é uma coreografia. E observar esse movimento do corpo, né? E saber o que está acontecendo. E procurar ajuda quando precisa, é consciência, né? Consciência, eu agora não estou bem nisso ou naquilo e eu procuro ajuda. E a medicina oriental pode ser uma delas, né? Paulinho, muito obrigada pela presença, obrigada a todos que nos assistiram. Um abraço para você, Paulinho, um abraço para todo mundo e até a semana que vem. Beijão!